Artes na Roça. Estamos aqui novamente para fazer aquele pinheirinho, tá? Aquele pinheiro, quando eu fiz ele com esse fio. Acho que dá para ver aqui, o fio é mais fino, né? Eu fiz com esse fio aqui, ele é bem fininho. Eu vou fazer um com esse aqui, que é parecido com o do pinheiro verde e do pinheiro vermelho, que é esse fio aqui, ó. Parece um cotonzinho, ele fica um pouquinho mais grosso. Tanto é que eu vou fazer 2 pinheiros, tá? Então depois vocês podem procurar o pinheiro estampado, que eu vou fazer com fio mais fino. Só que esse aqui vai ser com esse fio mais grosso, tá? E aí eu vou fazer aquele pinheiro, só que eu vou fazer a primeira camada, a segunda, a terceira, a quarta camada. Porque ele ficou com 5 camadas por fio ser muito fininho. Aí eu fiz ele um pouquinho maior, tá? Mas eu vou fazer ele com 5 camadas. Então vamos começar aqui. No gráfico que eu passei, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu passei o gráfico começando dessa parte aqui, ó, que faz os 4 pontos pipoca. Nesse aqui foram 5, mas faz 4 pontos pipoca. Eu vou começar por essa parte aqui, ó, essa parte alta aqui, tá? Que antes, lá na receita, antigamente, as primeiras receitas fazia começando aqui, e aqui eu subia com ponto alto para poder fazer essa ponta. Era a última parte, era essa aqui, fazia todo ele, depois eu fazia essa aqui, só que eu vou fazer ao contrário. Esse aqui eu já fiz começando com esse biquinho aqui em cima. Então vamos lá. Nós vamos pôr 6 pontos altos dentro do círculo mágico, tá? Ali nós vamos começar com 6 pontos altos para fazer aquela ponta. 1, 2, então vão ser 6 pontos altos, 6 pontos altos dentro do círculo mágico. Aqui já tem os 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Vamos fechar o círculo mágico. Só que você vai fechar ele não totalmente. Você vai deixar ali uma aberturazinha pequena, tá? Esse aqui vai ser o início. Ó, você vai deixar uma folguinha, tá bom? Trazer esse fio aqui pra dentro. E aqui você vai fechar a carreira. Então, vamos fechar a carreira ao contrário. Esse aqui é o avesso. Aqui é o direito. Então, você procura o lado direito, certo? Você vai fechar essa ponta aqui. Não sei se vocês viram o vídeo do suplá, o fechamento de carreira em ponto alto. Eu puxo essa pontinha, essa orelhinha pra dentro, certo? Aí eu pego o fio que eu tô trabalhando e puxo uma orelhinha pra fora, tá? Aquele primeiro espacinho do primeiro ponto. Aqui. Certo? Ficou uma orelhinha pra dentro, outra pra fora. Aqui, ó. Aí eu vou pegar de dentro pra fora e vou fazer um ponto baixo. E aqui eu já vou começar o meu ponto pipoca, tá? Que o anterior eu fazia um ponto baixo, carreirinha de ponto baixo, fechava e depois começava o ponto pipoca. Eu já vou começar aqui, ó, faço com ponto alto, tá? Então vamos fazer o primeiro ponto pipoca. Nós fechamos a carreira, vamos fazer o ponto alto, né? Subir com as 3 correntes, certo? Então vamos colocar o primeiro ponto pipoca aqui nesse primeiro, junto com a correntinha que eu subi para fazer o primeiro ponto alto. Então vamos pôr o segundo, terceiro ponto alto, quarto, e o quinto. Ponto alto. Pronto. Para fechar o ponto pipoca, eu vou nesse primeiro ponto aqui, ó. Você viu? A corrente tem 1, 2, 3, 4. Essa daqui seria a quinta. Então, eu vou nessa primeira correntinha. Eu pego nessa ponta aqui, daqui, ó, de dentro pra fora, e vou puxar
esse último ponto para dentro aqui. Fechamos o ponto, ó, vai ficar já redondinho aqui para fora, certo? Fechei um ponto. E aqui eu já venho nesse próximo ponto. Não sei se vocês perceberam, eu tô embutindo o fio que sobrou dentro do ponto aqui, ó. Quando chegar aqui eu vou cortar o excesso, tá? Então eu vou fazer os 4 pontos pipoca dando volta aqui, tá? Então, aí nós vamos fazer aqui o que? Nós vamos pegar e fazer mais um ponto pipoca. Nós vamos pular um ponto aqui, nós colocamos seguidos, ó. 1, 2, 3, eu vou pular esse ponto, porque eu tive que colocar 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos para poder fazer essa parte aqui. Só que aqui nós vamos colocar só 4 pontos pipoca. Então eu vou pular esse aqui e vou colocar o ponto no próximo, tá? Para ele não fazer nenhum vão aqui nem aqui, porque se eu colocar aqui e fechar aqui, talvez ele fique um vãozinho aqui, tá bom? Então vamos fazer aqui, colocar os pontos altos. Então aqui, nesse intervalo aqui, pulei um, tá? Vou fazer ponto alto aqui. Um ponto alto. 2 pontos altos. 3 pontos altos. 4, só tem que colocar 5 pontos aqui, tá? 4, 5 pontos. 5 pontos. Vamos fechar agora. Pega aqui o primeiro, a pontinha do último, fechou o ponto pipoca, certo? Então, como eu pulei um aqui, ó, com um espacinho, mas todos eles têm um pequeno espaço, aí eu já vou fechar a carreira aqui, tá? Eu vou estar fechando a carreira aqui. Então, para fechar a carreira aqui, o que eu vou fazer? Colocar o fio pra dentro, né? Trazer essa ponta aqui, vou pegar aqui por dentro, esse primeiro ponto. Primeiro ponto aqui do ponto pipoca, ou ao contrário, é de fora para dentro, ó. Aqui, ó, pego por dentro aqui e trago esse pontinho para dentro, tá? Aqui para dentro. Aqui, ó, fechei os 4. Aí eu vou colocar a agulha nesse espacinho que ficou aqui, é onde eu vou começar já a fazer os pontos altos para a próxima carreira. Vou pegar o fio lá de dentro, passar por dentro daquela argolinha que eu coloquei pra dentro, ó. Vou fechar o ponto aqui, certo? Eu vou estar fazendo isso nas outras carreiras, aí vocês vão entender melhor, tá bom? Então, aqui eu vou iniciar com 4 pontos altos. Aí, nós vamos subir aqui 3 correntes. Vamos colocar 4 pontos altos aqui nesse intervalo, tá? Contando com a corrente, tá bom? Então, vai ser 1, 2, 3. Ó, aqui já foram 4 pontos, tá bom? Fica essa abertura, mas depois fecha. Esse aqui eu falei que eu tava embutindo, né? Que é sobrar aqui. Eu vou cortar esse excessinho aqui, ó. Tá? Porque ele vai ficar bem presinho aqui por baixo dos pontos, ó. Não tem perigo de soltar. Então, aqui eu já dei os 4. Ponto alto. Aí eu vou pegar o intervalo aqui, ó. Aqui, intervalo, esse ponto aqui. Vamos colocar mais 4 pontos altos aí, tá? Até dar a volta todinha em cada intervalo desse ponto pipoca, tá bom? 1, 2. Eu tô fazendo com fio grosso, tá? Igual aquele primeiro verde, para vocês verem a diferença de um pinheiro feito com fio mais grosso, e logo terá no canal um outro pinheiro com fio mais fino.
que eu vou fazer com aquele estampadinho que tá ali ao fundo, tá? Então, já foi 1, 2, tá? No intervalo, ó, 4, 4, vamos pôr mais 4 aqui. Aqui, ó, já achei o intervalo aqui, ó, certo? Pegou ali, vai ficar ali por dentro, ó. E vamos pondo mais 4 pontos nesse intervalo, até fechar os 4 intervalos com 4 pontos, certo? Então, vamos fazer mais aqui, mais nesse outro. Então, aqui já foi feito a primeiro, 4 pontos altos no segundo intervalo, 4 pontos no terceiro intervalo, eu tô no quarto intervalo aqui, colocando os pontos, tá? Foi 1, 2, vai pro 3 e 4, pra gente fechar essa carreira, tá? E como vocês perceberam, esse ponto é bem, meu ponto não é muito folgado, mas também não tá totalmente apertado, tá? Tô deixando uma meia folga. E é assim mesmo, tá? É um fio mais grosso, né? Mas vocês vão ter 2 modelos de fio diferentes, certo? Então, à medida que for fazendo, vai empurrando assim pra fora, olha. Vai dando uma modeladinha pra ele poder fazer o círculo aqui dentro, tá? Então, vamos pôr um pouquinho pra fora e aqui vamos fechar a carreira, tá? Fechar a carreira aqui, ó. Nesse primeiro ponto. Sempre eu fecho a carreira assim, ó. Ai, já ia fazer errado de novo, ó. É o contrário, tá? A gente pega do lado de dentro pra fora, aqui, ó, de dentro, aqui pra fora e traz o ponto pra dentro, tá? O ponto vai pra dentro. E esse ponto aqui dentro, o que que eu faço? Essa ponta, eu ponho a agulha no intervalo aqui, ó, que eu vou pôr o ponto, e ponho ele dentro da agulha. Aqui dentro da agulha. Ele já vai segurar e eu vou trazer o ponto pra fora aqui, passando por dentro daquele que eu coloquei, dessa parte aqui, ó, ela passa por dentro. E aqui eu já vou começar outro ponto, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer ponto pipoca em cada 2 pontos. Então, vai ficar um ponto pipoca nesse intervalo. Para pular 2 pontos, vem outro. Então, vai ser em cada 2 pontos. Se eu comecei com 4, na segunda carreira vai ficar com 8 pontos pipoca, tá? Então, vou fazer esse primeiro aqui. 1, 2, 3. Então, são 5 pontos aqui dentro, ó. Tá? 2, 3, 4. Opa, tem que ir puxando o fio para ir trabalhando, ó. Soltou. 1, 2, 3. Vai arrumando. 3, vamos pro 4. E ele fica abertinho mesmo, tá, gente? Daí depois vai modelando e ele fecha. 4, 5. Esse primeiro aqui sempre fica meio abertinho, tá? Então, aqui, ó, 5 pontos, tá? Esse aqui depois a gente ajeita assim, ó. Aqui, vou pegar o primeiro ponto. É aqui. Primeiro, fechou o ponto pipoca, tá? Fechamos o ponto pipoca. Aí, eu vou pular aqui, ó. 1, 2. Vou pôr mais um ponto pipoca aqui. E eu vou dar volta nele todinho, pulando a cada 2 pontos, tá? Aqui já fiz 1, 2, 3. Vou pro 4º ponto aqui, tá? Pulou 2, ó. 1, 2. Aí entra nesse intervalo aqui, tá? Aqui. Vamos colocar, fazer mais um ponto pipoca aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aí nós vamos fechar o ponto pipoca. Vamos lá no primeiro intervalinho. Eu pego, opa, desmanchei o ponto, desmanchei o ponto. A pessoa tá com tanta pressa, não sei pra quê, né? Vou colocar o 5º ponto aqui, pronto. Eu deixei também muito fio, né? Tá, aqui, peguei, puxei, fechei.
Fechei o ponto pipoca, dou mais um ponto, depois que fecha, e já parto para o outro ponto. Então, por 1, 2, e já vem para o próximo intervalo. Ponto alto no próximo intervalo, depois de 2 pontos, certo? Aí vão faltar 4 pontos mais, já tem 4, ó. Aqui eu tenho que pôr 8. Se eu tenho 4 aqui, eu vou dobrar embaixo, tá? Então, eu já fiz o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo ponto pipoca. Vou fazer o último aqui, ó. 1, 2, pula 2, vai ficar no intervalo. Vai dar certinho, cada 2 pontos, ó. Certo? Então, vamos fazer o último e fechar. Ele já pegou a forma da parte de cima. Vocês modelam direitinho. E fio de malha é isso. Vocês vão fazendo e vão modelando, que aí no final ele já vai estar bem certinho, tá bom? Como eu já expliquei, meu ponto não é um ponto muito folgado, é um ponto mais justo, né? Por isso, às vezes, a dificuldade de pôr um ponto aqui, tá bom? Eu faço ponto alto normal, sem deixar muita folga. E também não aperto ele demais, né? Deixa um ponto normal, com esse fio. Puxando o fio, né? 1, 2, já foram 2, 3, né? 4... e 5 pontos. O bichinho grossinho, né? Mas tá saindo, ó. Aí você vem no primeiro, pega a ponta, fecha o ponto pipoca, fecha o ponto pipoca aqui, um ponto, e você já vai fechar a carreira aqui, ó. Certo? Já vamos fechar essa terceira carreira. Terceira não, quarta, né? Então, o que que eu faço? Pego esse primeiro ponto aqui. Cadê a outra orelhinha dele? Não tô achando, achei. Pega esse primeiro ponto aqui. Nós vamos trazer ele pra trás, né? Fio pra dentro. Fio pra dentro. Vamos trazer ele aqui pra trás. Vocês verem a dificuldade, né, gente? Não é fácil, não. Pronto. Fio tá pra dentro. Puxei a orelhinha, vamos dar uma apertadinha pra ele não ficar muito folgado. Aí já vou começar o ponto aqui, ó. Dá uma apertadinha nele aqui pra não ficar muito aberto. Então aqui eu já vou começar novamente com 4 pontos, tá? Então aqui, ó. Os pontos altos, fiz o ponto pipoca, os 4 pontos do meio, ponto pipoca. Vou colocar agora nos intervalos 4 pontos em cada intervalo, 4 pontos altos em cada intervalo. Então, começando com esse aqui, né? Então, nós vamos dar a volta. Em cada intervalo entre os pontos pipoca, vai entrar 4 pontos altos, tá? 4 pontos altos nos intervalos todinho aqui, ó. Cada intervalo desse, 4 pontos altos. Olha aqui, já tá pegando forma, né? Aqui eu iniciei aqui, 4 pontos. Aí, cada intervalo entre o ponto pipoca, coloquei 4 pontos, ó. Já dei a volta, certo? Agora eu vou colocar os últimos 4 pontos no último intervalo aqui, ó. Vocês podem pegar bem esse meio aqui, ó, esse aberto aqui, tá? Já tem 4 pontos aqui. Vamos fechar 4 pontos nesse aqui. Eu tô seguindo o gráfico que eu passei lá no meu Instagram, tá? No meu Instagram, na minha página, ele tem o gráfico dessa árvore aqui. Então, eu tô seguindo aquele gráfico pra não ter erro. Daí, vocês podem olhar o gráfico, quem consegue fazer leitura de gráfico, quem não consegue, pode estar tirando dúvida comigo depois, lá mesmo, tá? Na minha página ou no Instagram. Aqui, 4 pontos, certo? Então, o que que nós vamos fechar? Esse ponto aqui, ó. Nós já temos parte do pinheiro aqui, certo? A ponta dele, ó, já tá toda aqui. Vamos fechar essa carreira, foi 4 pontos em cada intervalo. Fechando a carreira. Já vamos iniciar mais uma carreira de ponto pipoca, tá? Então, vou começar nesse intervalinho aqui, ó. Vou pegar já nessa primeira aqui, pra não ficar aqui nesse intervalo aqui, ó. Intervalo do ponto, tá?
Onde eu fechei aqui, vou colocar na agulha, igual eu fiz na outra carreira. O fio vem aqui pra agulha, ó. Certo? Encaixo na agulha e puxo o fio pra fora, passando por dentro daquele ponto lá que eu puxei aqui, que eu fechei aqui, tá? Então aqui, vamos fazer novamente a carreira, ó. Vou colocar 5 pontos altos, né? E fazer o ponto pipoca em cada 2 pontos, tá? Já vai ser em cada 2 pontos nessa carreira também. Então, vamos começar. Vamos subir com a correntinha. Eu subo com correntinha mesmo, não tem outra forma de subir. Eu vou subir com a correntinha. Aqui já tá ficando grande para eu poder mostrar aqui na câmera, né? Deixa eu dar uma levantadinha na câmera, que fica melhor para mostrar o ponto, né? Aqui. 1, 2. Opa. 2. Ficou meio grossinho aqui, né? 3. Vou desmanchar aqui, vocês viram que ficou meio grossinho? Você tem que ter essa sensibilidade, né? Você vê o ponto como ficou, você poder ajeitar ele, que eu achei que ficou meio grosso aqui, ó. Certo? Vamos iniciar novamente aqui com o ponto, certo? Vou subir a correntinha bem pro canto aqui, ó. 1, 2, 3. Subir a corrente, ó. Você viu que tem uma emenda aqui, ó. 3. Aí eu vou pegar por dentro aqui, já vou colocar 2 pontos. E sumir com essa emenda. 3. 4. Até dar 5, tá? 5. E a gente fecha o ponto pipoca. Eu vou fazer isso a cada 2 intervalos, tá? Então, aqui já fiz o primeiro ponto pipoca, fechei com um ponto baixo. Aqui, primeiro tá aqui, depois a gente modela. Vocês viram que não fica tão folga assim aparecendo depois, tá? Então, foi o primeiro ponto pipoca. Então, a cada 2 a gente vai pôr um ponto pipoca. A cada 2 pontos, um ponto pipoca, tá? Até dar a volta toda na carreira. Já dei a volta, né? Iniciei aqui, a cada 2 pontos. E aí, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 que vai ser o último aqui, 16 pontos, tá? Então, vai ser o último ponto aqui para poder fechar essa carreira. Ele já tá com o formato das 3 partes, ó. Certo? Já tá o pinheirinho. Então, eu vou fazer os 4 pontos aqui para fechar. Vamos lá. Puxar o fio aqui. Então, aqui eu tô deixando meio que uma folguinha, viu? Quando eu fecho aqui, ó. Fecho aqui, eu tô deixando meio que uma folguinha para poder facilitar, que ele tá bem grosso esse fio. Meu medo é quebrar minha agulha. Mas não vai quebrar, não. Aqui nesse meio aqui, ó. Então, é o último ponto da carreira, tá? A cada 2. Então, primeiro, segundo, terceiro. Tá bem grossinho mesmo, quero que ele fique mais grosso ainda. 4. O quinto ponto. Quinto ponto, certo? Então, quinto ponto, vamos fechar o ponto pipoca. Fechar o ponto pipoca. Aqui. Todo ponto pipoca que eu fiz, eu dei uma amassadinha pra fora, sabe? Cada ponto pipoca que eu fazia, eu modelava ele, ó. Terminava o ponto pipoca, dou uma amassadinha nele, ó. Dou uma amassadinha pra fora, amassadinha pra fora. E aqui a gente já vai fechar o último ponto, ó, aqui. Último ponto com uma pequena folga aqui. E vamos fechar aqui, ó, nesse aqui. Vou pegar aqui. Ele já tá grandinho, tá difícil de segurar aqui pra mostrar. Vamos fechar o ponto,
fio pra dentro, fechar o ponto aqui, ó, certo? No primeiro ponto daquela carreirinha lá, ó, aqui, ó, certo? Aqui já vou começar os pontos altos, né? Então, vamos fechar. Fechei aqui. Aqui, eu coloquei, na primeira carreira aqui, eu coloquei 4 pontos nos intervalos, né? Os pontos pipoca, 4 pontos, e ponto pipoca, 4 pontos. Nessa última carreira aqui, porque eu já fiz 1, 2, 3, aí vão para a quarta, né? Então, nesse intervalo aqui, a gente não vai colocar 4 pontos altos, nós vamos colocar 3 pontos altos, tá? Vamos colocar 3 pontos altos. Todos os outros foram 4 no intervalo. Nesse aqui vai ser 3 pontos altos em volta dele todinho nos intervalos. Cada intervalo 3 pontos altos. Já coloquei 3 pontos altos nesse primeiro intervalo. Então, cada intervalinho desse vai receber 3 pontos altos até dar a volta nele todo, tá? Então, vamos lá dar a volta nele toda com 3 pontos altos em cada intervalo. Demos a volta, né? Foram, olha, 3 pontos em cada intervalo. 3 pontos em cada intervalo, tá? Então, dei toda a volta, 3 pontos em cada intervalo. Olha que nosso pinheirinho já tá firme, bonitinho, já bem no formato. Lembrando que eu tô fazendo a receita original, tá? Receita original, a receita que tá o gráfico lá no Instagram e lá na minha página Arte na Roça, naquela foto do pinheiro verdinho, né? Então tá lá o gráfico, então tô fazendo a receita original. A única mudança foi que eu comecei com ponto alto para fazer esse biquinho aqui, tá? A única mudança foi essa. Então, vamos colocar aqui 3 pontos altos, para que ficou só um intervalo para poder fechar a carreira. Então, tô enxergando bem? Acho que não, né? Depois... E meu ponto, vocês viram que meu ponto não é muito folgado, mas também não é totalmente apertado, tá? E ele fica bem firme. 3. Deixa eu levantar aqui um pouquinho, parece que ficou meio baixo, né? Aqui. Ponto 3. Vamos fechar essa carreira, tá? Então, fio pra dentro. Vamos diminuir um pouquinho, fio pra dentro. Vamos puxar aqui, ó. Passar aqui por dentro. Aqui dentro. E fora pra dentro. Passei aqui, né? Eu já ponho a agulha aqui no intervalo pra encaixar nessa argolinha. E aqui eu já puxo o fio para começar a fazer o ponto pipoca. Então, aqui ficou 3 pontos, os outros foram 4, certo? E eu vou continuar fazendo pulando 2 pontos altos. E em cada intervalo vai ficar um ponto pipoca, tá? Então, ponto pipoca vem aqui, pulou 2 intervalos, outro ponto pipoca. Então, eu sempre começo com a correntinha aqui, vamos lá. Começar com a correntinha aqui, 1, 2, 3, aí vamos pôr 5 pontos aqui nesse intervalo, tá? Dei uma viradinha aqui para ficar melhor para enxergar. 1, 2, 3, 4, 5. É até bom vocês verem a dificuldade do fio mais grossinho, mas o trabalho fica espetacular, ó. 5 pontos, né? Isso aqui depois a gente modela e vai fechando, né? Agora depois ele dá uma fechadinha. Tá? Vamos pegar aqui e fechar o ponto pipoca. Fechou o ponto pipoca, dá um ponto, ó. Deixei uma folga aqui, ó. Quando eu puxei, deixei uma folguinha, tá? Você fechou aqui porque ele tá muito grosso, não dá pra deixar justo, depois você não consegue dar ponta aqui, ó. Aí nós vamos pôr, pulou 2, aí vai ser outro ponto pipoca aqui, mais 5 pontos altos, até dar a volta nele todo, tá? A cada 2 pontos, um ponto pipoca. Pulou 2 pontos, um ponto pipoca. Pronto. Eu coloquei 2 pontos, pulando de 2 em 2, colocando um ponto pipoca a cada 2 pontos, tá? Então, dei a volta toda, a cada 2 pontos, um ponto pipoca. 2 pontos, um ponto pipoca.
Dei a volta nela toda. Agora falta o último ponto pipoca aqui pra poder fechar a carreira, ó. Último ponto pipoca. Então, vamos fazer aqui o último ponto pipoca pra poder fechar essa carreira. Aqui. Não sei, não tô pegando o vídeo aqui, deixa eu levantar um pouquinho. Esse fio, ele deu uma engrossada grande ali, quando eu tava fazendo no meio. Teve uns pontos que ficou com 4 de tão grosso que tava esse fio. Tava muito grosso, parecendo um lenço. Mas eu consegui fazer. Aqui 4, vou pôr mais um ponto aqui, 5. 5. Aí nós vamos fechar o último ponto pipoca da carreira. Peguei lá da ponta, trouxe pra agulha, fechou. Aqui já dá uma amassadinha, ó. Já dá aquela amassadinha pra fazer o ponto pipoca. Aí você já fecha a carreira, já modelando o ponto, tá? Sempre jogando pra fora e fechando assim, fazendo essas pipoquinhas. Aí nós vamos fechar a carreira aqui, certo? Puxa aqui, vamos fechar a carreira nesse primeiro que eu iniciei. Ó dentro como fica bonito, né? Então vou pegar aqui. Ele tá pesado. Esse fio é bem grosso, mas vai ficar uma árvore bonita. Aí nós vamos pegar no primeiro ponto aqui, ó. Primeiro ponto, fechar a carreira. A gente fecha a carreira. Fiozinho grosso, gente. Ó. A gente fecha a carreira aqui. Vou baixar o videozinho para poder pegar bem. Aí eu vou fazer aquele mesmo sistema. Agulha aqui dentro da argolinha, e já vou trazer o ponto para fora. O que nós vamos fazer agora? Certo? Já tenho o meu pinheiro, tá? Fiz as carreiras todas. 1, 2, 3, 4 carreiras que eu falei, né? Esse aqui ficou com 5 porque o fio é bem fininho. E esse aqui tá com a receita original que foi passado nas minhas páginas, né? Tanto no Face quanto no Insta. Então tá original aquele gráfico. A única diferença foi o topo, que eu comecei com ponto alto, né? No início do vídeo. E aqui, última carreira aqui, quando aqui coloquei 4 ponto alto nos intervalos, nesse intervalo foi 3. E em cada intervalo de cada ponto, 2, né? Vou pular 2 ponto alto, 1 ponto pipoca. 2 ponto alto, ponto pipoca em todos eles. E agora nós vamos fazer o ponto alto de dentro, aquele ponto alto que fica fechadinho. Essa parte aqui que fecha, ó, né? Aquela parte ali que fecha por dentro. Então aqui, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer ponto alto, aqui 1, 2, aí eu vou colocar na próxima aqui, ó, nesse próximo ponto, um meio ponto alto, aqui ó, ponto alto, peguei pelo meio, né? Mas eu vou fechar os dois em um ponto só, 2. Então, fez um ponto aqui, ó. Peguei 2, fez um ponto. Agora eu faço um ponto normal no próximo. Próximo intervalo, um ponto normal. Certo? Um ponto normal. Não sei se tá dando pra ver, tá, né? Aí eu vou pegar esse, eu vou fazer iniciar o ponto alto aqui, certo? Deixa eu virar. Iniciar o ponto alto aqui, ó. Ponho na agulha, tá? Aí eu venho iniciar outro ponto alto no ponto do lado. Ponho na agulha. E de 2 pontos vai virar um ponto só. Virou um ponto. Então a ideia é o seguinte: eu pego 2 pontos, fecho um ponto só. Aí faço um ponto normal e depois fecho um ponto. Então eu vou fazer diminuição. Fiz uma diminuição aqui, um ponto normal, outra diminuição. E vai fazer isso durante toda a volta. Daí vai vir um ponto normal, diminuição, ponto normal, diminuição, até dar a volta nele toda. Aqui eu já tô quase na metade, viu?
um ponto alto, uma diminuição, vocês estão vendo, né? Faz um ponto alto normal, aí depois faz a junção, fazendo uma diminuição, tornando um só. Então vamos dar a volta nele todinho aqui. Aqui tem um ponto normal, né? Um ponto alto normal. Aqui a gente vai fazer a diminuição laçada, vem no intervalo, aí você dá a primeira laçada, mas não fecha o ponto. Aí você dá a laçada, vem fazendo como se fosse fazer ponto alto novamente aqui do lado, põe na agulha, fechou o ponto aqui, ficou os dois pontos, ó, os dois pontos na agulha. Aí você fecha num só, assim que faz a diminuição. Aí de dois se torna um, tá? Aí vem com ponto normal, um ponto alto normal, certo? Ponto alto normal. E depois faz a diminuição de novo. E aqui você vai virando aqui assim, ó, vai acertando, que ele vai ficando assim, ó. Olha aqui. Tá vendo? Ó. Então, vamos dar a volta nele todinho, tá? Uma diminuição, um ponto alto. Daí vai diminuição, ponto alto, até dar a volta toda. Já dei volta em quase todo o cesto. Fui dando volta e arrumando, né? Aí falta só esse pedacinho aqui, ó. Então, aqui tem um aumento, tem uma diminuição aqui. Eu vou pôr um ponto alto. Um ponto alto. E agora uma diminuição, né, ó, certinho os dois últimos pontos, certo? Então, uma laçada, como se fosse fazer ponto alto, faz a primeira laçada, ficou na agulha. Outra laçada, como fosse fazer ponto alto, aí fechou essa segunda na agulha. Aí você fecha o ponto aqui, se tornando um só, tá? E aqui nós vamos fechar. Se você for fazer até aqui, quiser fazer um cesto grande para colocar bombom, tudo, então um cesto grande para servir de base para ele, aí você vem cheio de docinho, tá? Então vai fazer o cesto grande. Se você for fazer o pezinho igual essa aqui, né? O pezinho adaptado, então a gente fecha mais uma carreira de ponto alto do mesmo jeito. Você junta dois, né? Transforma o ponto alto, faz uma diminuição e um ponto alto, uma diminuição e um ponto alto até dar toda a volta nele, tá? Nessa outra carreira de baixo também. Aí depois você vem com um ponto baixo para ele ficar só um buraquinho para poder colocar o pezinho, tá? Então vamos fechar isso aqui. Essa carreira nós já terminamos, né? Então vou fazer para só colocar o pezinho mais fechado, tá? Se você for usar balinha, essas coisas, então fazer um cesto maior, esse tamanho tá bom. Que aí dá pra você fazer o cesto e deixar ele em cima, ó. Que aí apoia no cesto, tá? Um cesto grande, né? Mas nós vamos fazer o pezinho para poder mostrar como é que faz o pezinho adaptado para o pinheiro, tá? Pronto, eu fechei aqui. Aí eu vou começar de novo aqui, ó. A pontinha na agulha. Tira o excesso do fio para não ficar muito folgado. Então nós vamos começar novamente a carreira, tá? Eu vou subir duas correntes, 3, e aí vou começar novamente a diminuição. Um ponto alto, uma diminuição, um ponto alto, uma diminuição, tá? Então vou começar aqui com a diminuição nessa carreira. Um na agulha, sumiu ali, né? 2 na agulha, 2 na agulha, se transforma num só, ó, certo? E isso aí dando a volta nele todinho, tá bom? Que aí nós vamos fazer mais uma camadinha fechando aqui, ó. Certo? Ó, já estamos fechando a segunda carreira, tá? A outra detalhe que eu não falei, se você for deixar aqui para colocar só como tampa de um cesto grande, você faz baixíssimo aqui, tá? Faz um baixíssimo para ele ficar bem reforçadinho, não ficar mole. Aí fazendo baixíssimo, aí ele fica bem firme, tá bom? Se bem que ele já tá firme, mas fica melhor acabado, tá bom? Então aqui no caso eu já tô fazendo essa segunda carreira e depois eu vou vir com ponto baixo só para ficar só uma entradinha pra gente colocar o pezinho dele, tá? Então aqui já fiz um ponto alto, uma diminuição. E assim eu vou dar sequência até terminar essa carreira. Pronto, já foi mais uma carreira, eu já puxei o pontinho por aqui, já deixei na agulha, já vou trazer ele pra frente. Aqui.
Nessa última carreira aqui, a cada 1, 2 pontos, você fecha um. 1, 2 pontos, você fecha um. Pra ele ficar bem fechadinho, tá? Então, aqui, ó. Aqui, fechei um. Aí, coloquei 1, 2 pontos. Então, a gente vai fazer uma diminuição aqui, ó. A diminuição é a seguinte. Uma laçada na agulha. Aí, a gente vem no outro buraquinho. Mais um pontinho na agulha. Fechou. Porque você tá fechou, fez uma diminuição. Aqui, um ponto normal baixo, certo? E assim, 1, 2, 1, 2, né? Eu fiz isso aí em volta dele todo, para ele ficar bem firmezinho assim, tá? Então, aqui nós vamos fechar a carreira. Então, foi 1, 2 pontos baixos, uma diminuição, ó, tá? Nele em volta todinho, 2 pontos baixos, uma diminuição, 2 pontos baixos, uma diminuição. Vamos fechar a carreira aqui. Fechar a carreira aqui e vamos de baixíssimo aqui em volta, baixíssimo, para ficar mais firme ainda. Só que eu não vou pegar aqui essa primeira argolinha de fora, olha. Em vez de eu pegar, fechar aqui, como eu fecho aqui embaixo, por dentro, eu vou fechar na primeira argolinha. Eu vou fazer esse baixíssimo na argolinha de fora, tá? Fazer baixíssimo pegando essa argolinha de dentro aqui, ó. Aqui. Baixíssimo, tá? E baixíssimo pegando essa argolinha de dentro, ó. Então, pegando a argolinha de dentro, fazendo baixíssimo até dar essa volta toda, tá? E aí, finaliza o ponto. Finaliza como? Quando chegar aqui, você corta, passa aqui por dentro, volta no anterior, que eu já fiz explicando no suplá, tá? Volta no anterior e o acabamento fica perfeitinho. Temos a volta, né? Então, foi 2 pontos, uma diminuição, 2 pontos, uma diminuição, em torno dele todinho. Nós vamos cortar o fio, aqui, cortamos o fio. O que eu vou fazer? Eu vou trazer esse fio pra fora. Vou pegar esse primeiro ponto aqui, ó, trazer esse fio todo dentro dele, de dentro pra fora. Aí, eu vou pegar o ponto aqui por dentro. Eu pego essa pontinha de dentro, mais a correntinha que fica aqui fora, ó, passa por dentro, certo? E passa esse fio por dentro dele, pra dentro, aqui. Puxei pra dentro, tá? Então, eu vou pra dentro, o acabamento fica uma correntinha aqui. Deixa eu ajeitar essa corrente aqui, porque ficou torto. Ali, ó. Então, finalizei a corrente aqui, ó. Ficou todinho pronto, ó, certo? Aí, o pinheiro está pronto. Falta só a base. Vou colocar o pêndulozinho aqui. Olha lá o pêndulozinho. E a base, para ele ficar bonitinho, porque ele é amarelo, o pêndulo ficou fumê, eu vou fazer uma base preta ou grafite pro pé dele. Agora nós vamos fazer a base do pinheiro, certo? Uma basezinha, a sustentação. Por que eu faço ele assim, ó? Porque geralmente pinheiro, esse aqui, por exemplo, vai ser mais pesadinho que o outro, né? Mas ele já não tem perigo de cair. Então, aí eu faço ele maiorzinho, depois eu reduzo para só fazer como se fosse o caulezinho do pinheiro, tá? Nós vamos começar pelo círculo mágico, tá? Então, vai ser 1, 2, 3, 4 carreiras. Vamos lá. Círculo mágico. Vamos fazer o primeiro ponto. Primeiro na agulha, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ó. Eu conto aqui, ó. Eu conto o ponto aqui. Essa correntinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou fechar o círculo mágico. Puxar isso pra fora. Vamos fechar o círculo mágico. Deixar bem fechadinho. Certo? Esse aqui. Por baixo, por trás. Agora eu vou fechar o círculo. Agulha de trás pra frente, igual eu faço sempre, né?
puxo esse pontinho para trás. Como ele é centrado, eu vou pegar nesse primeiro ponto aqui, ó, onde eu puxei o fio, certo? Dentro do ponto, tá centrado. Aí eu pego a argolinha para dentro, o fiozinho que eu passei, e eu vou trazer, sabe qual fio? Esse aqui que eu puxei, o círculo mágico. Esse vai ser a minha primeira laçadinha para fora. Ó. Primeiro fio para fora, essa parte. Desculpa, por que eu faço isso? Eu faço para poder segurar o círculo mágico, ele não abrir. Então, essa parte aqui já vai estar travando, ele não vai voltar, você viu? Então, aí eu já puxo o fio com ele, e aí eu já continuo com o outro, ó. Tá? Fechei o ponto. Acho que eu engasguei. Aqui eu vou pôr, vai ser 2 pontos em cada de base, né? Então, mais um pontinho aqui, tá? Então, aqui vão ser 5 pontos. Eu fechei com 6, mas são 5, tá? Vão ser 12. Então, vai ser 2 em cada um de base. Aqui eu achei mais um. Pra mim ver onde que tá o ponto, eu puxo pra trás, ó. Aqui já tem um. Puxando pra trás tem outro aqui, ó. Certo? Eu faço assim pra trás, dá pra ver bem onde tá o pontinho. Pôr 2 nesse, vamos pôr 2 em cada um de base. Até fechar todo ele. 2 em cada de base, certo? Então, nós vamos pôr 2 pontos em cada um até fechar. E não esquece, na hora que você estiver fazendo ponto, você vai embutindo esse aqui, ó. Na hora que você faz o ponto, você já pega e já passa com ele por dentro, ele vai ficar embutido. Então, quando você terminar de fazer seu círculo mágico, ou sua carreira, né? Quando você terminar de fazer sua carreira, ele vai estar todinho escondidinho, bem acabadinho, tá? Ele vai vir conduzido por dentro do ponto. Nós vamos fechar já a carreira aqui. Ó, já estamos sumindo com ele, né? Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vai ficar 12, 14 pontos. Eu tinha que falar do 12, né? Mas são 14 pontos, porque nós puxamos 6. Então, ele dá 14 pontos certinho, tá? 6 de base e 14 pontos para fechar. Então, vamos lá. É bom a gente fazendo assim que a gente já vai mostrando, né? Quando acontece alguma coisa diferente, a pessoa já pega direitinho. Então, ficou 6 pontos baixos, né? Que nós fechamos lá, sem contar com aquele primeiro. Aí vem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14, vamos fechar do jeito. Fecho, pegando o primeiro, puxando para trás. Aí vem no primeiro ponto aqui, ó, esse primeirinho, centrado, né? Aqui, agulha, cobre a agulha, puxo o ponto para fora. Pronto. Aí, nesse primeiro aqui, eu vou colocar 2 pontos. Aí, vai ser um aumento e um ponto, tá? Então, vai ser um aumento, já vou fazer o primeiro aumento aqui, na primeira carreira. Certo? Então, aqui, já tem 2 pontos aqui, né, que é um aumento. O aumento é quando você coloca 2 pontos dentro de um só. Aí, você vai estar aumentando o ponto. E aqui um ponto normal, ó. Aqui eu vou pôr um ponto normal. Um ponto normal. Certo? Então, vai ser 2 e 1. Então, um aumento, 2 pontos dentro do 1 e mais um. Então, aqui vamos fazer mais um aumento. Gente, tá bem apertadinho esse aqui, mas é por causa do fio conduzido de baixo. Aí, às vezes, acontece isso. Como eu conduzi aquele fio, então, quando você vai buscar o ponto dentro, aquele fio, às vezes, atrapalha um pouquinho. Mas, é uma forma de fazer um acabamento bem feitinho e atrás fica bem certinho. Não vai ficar aparecendo nada, tá? Então, aqui eu vou fazer um aumento. O aumento. Então, vai a carreira toda assim. Um aumento, 2 pontos dentro de um. E um ponto normal. Um aumento, um ponto normal. Então, até dar a volta toda.
Nós já demos a volta nele todo, né? Já vamos fechar a carreira. Então, foram um aumento, um ponto normal. Um aumento, um ponto normal. Então, um aumento, um ponto. Um aumento, um ponto até dar a volta toda. Então, aumenta um ponto. Nós vamos fechar aqui a carreira no primeiro. Eu gosto de fazer isso aqui. Dar uma puxadinha para poder aparecer bem o ponto. Vamos lá. Pra dentro. Aí, eu vou pegar embutido aqui, ó, no ponto baixo centrado, dentro do ponto, no Vzinho, aqui, ó, dentro da agulha, puxa o pontinho pra fora, vamos fazer a outra carreira. Essa vai ser o seguinte, vai ser 2 pontos normais e um aumento. Como aqui, nesse aqui teve um aumento e 2 pontos, então vai ser o contrário. Vai ser 2 pontos em aumento, então a gente vai aumentando o ponto e diminuindo o aumento, tá bom? Então, aqui eu vou fazer um ponto, 2, um ponto, 2, agora vem o aumento, tá? Por que que eu poderia ter colocado aumento aqui nessa ponta? Por que que eu não coloquei aumento aqui? Porque aqui vai ficar sobre um aumento, então às vezes pode criar aquela quininha. Então, para evitar, eu sempre coloco desencontrado. Se aqui embaixo tinha um aumento, e aqui tem um aumento, eu vou pôr onde não tem aumento, o aumento, entendeu? Os 2 pontos. Então, aqui vai ficar 1, 2 com um aumento. Um aumento aqui. Então, 2 pontos aqui dentro. Então, é por isso que eu coloco desencontrado, tá? Então, poderia colocar nessa ponta, mas eu preferi colocar aqui para não sair da direção desse aumento aqui. Então, vai ficar 1, 2, um aumento. 1, 2, um aumento. Certo? Até dar a volta toda na carreira. Então, 1, 2, um aumento. 1, 2, um aumento. Prontinho. Então, 1, 2, um aumento, 1, 2, um aumento, né? Em volta dele todinho. Um ponto, 2 pontos, um aumento. Agora, nós vamos fechar a carreira. Só que essa carreira nós vamos fechar da forma seguinte. Eu não quero cortar o fio, tá? Então, às vezes vai aparecer um pouquinho o acabamento aqui. Mas, se você quiser, você pode cortar o fio. Pode finalizar aqui, cortando o fio. E vou fazer assim, né? Fazer eu cortando o fio. Vamos cortar o fio aqui pra gente poder subir esse ponto. Mas ele quase não parece. Olha aqui o acabamento, como é que fica, sem cortar o fio. Diferencia pouco, ó. Aí, se você quiser um acabamento perfeitinho, você corta o fio, passa por dentro da argola, passa por dentro, para depois subir o ponto, tá? Vou fazer do jeito que eu faço mesmo. Ia cortar, mas não, vamos lá. Fio para fora, a gente vira aqui. Agora, em vez de eu puxar de dentro para fora, para dar o ponto, né? Eu vou fazer ao contrário, tá? Eu vou trazer esse fio para dentro, aqui no primeiro ponto aqui. Vou puxar ele para dentro. E aí, eu vou dar o meu primeiro ponto aqui, ó. Nesse intervalo aqui, ó. Esse intervalo que eu puxei o fio, meu primeiro ponto vai ser dentro dele, tá? Vou trazer aqui e vou fazer baixíssimo, ó. Trouxe o fio baixíssimo. Mais uma vez, ó, pegando a correntinha aqui, ó. Trazendo o fio baixíssimo. Então, vou fazer esse baixíssimo até dar a volta todinha nele, tá? Então, vai ser baixíssimo. Mais um aqui, ó, no intervalo. Pega aqui e puxa de uma vez. É o baixíssimo, tá? Então, vamos dar a volta nele. Pronto, já fiz o baixíssimo na volta toda, né? Você viu que eu trabalhei anti-horário, né? Que eu tava trabalhando assim. Agora, eu fiz ao contrário aqui, baixíssimo. Agora, nós vamos fechar essa carreira. Aqui, ó, comecei aqui. E eu vou finalizar aqui também, puxando o ponto aqui, ó. O ponto lá de trás, eu trago pra frente e trago ele pra cá. O que que eu vou fazer aqui? Olha aqui, presta atenção, né? O último ponto foi aqui onde nós começamos. Tem esse aqui, eu vou trazer esse fio de baixo, esse fio aqui, ó, de baixo pra cima, aqui, certo? De baixo pra cima, olha, vai ficar aqui. Esse aqui eu vou passar por cima dele, trazendo nessa esse primeiro corrente após eu puxar aqui, ó. Eu finalizei aqui, né? Trouxe o fio pra cima, então vou puxar ele aqui, ó, nesse primeiro
essa primeira correntinha pra dentro. Puxei nessa primeira correntinha pra dentro, certo? Primeira correntinha. Aí, na segunda correntinha, eu vou pôr a agulha. Eu vou pegar a argolinha e colocar dentro da agulha, aqui, certo? Aí, eu vou pegar o fio que eu coloquei pra dentro, vou dar o primeiro ponto, aqui. Ó, primeiro ponto. Acho que deu pra entender direitinho. Qualquer coisinha, é só o replay aí, certo? Vamos dar sequência. Aí, o próximo ponto, eu fiz já o primeiro ponto aqui, ó, nesse espaço. O próximo ponto vem aqui, ó, nesse segundo espaço. Aqui. Segundo ponto. O terceiro ponto, nós vamos colocar aqui, ó, antes de fechar. Sabe aqui onde subiu essa correntinha? A gente põe do lado de cá dele, ó. Do lado de cá, aqui, ó. Certo? Então, mais um pontinho aqui. O outro ponto vai ser dado já na correntinha aqui, ó. Nessa aqui que nós fizemos o baixíssimo em volta, ó, que é pra colocar os pontos todos. Apareceu um nó aqui, ó, certo? E ele vai ficar embutidinho aqui dentro. Vamos por aqui, a gente puxa esse fio, ali a correntinha eu já pego aqui mais folgadinho, pra ele ficar pro lado de dentro, tá? Agora é só dar ponto baixo em volta desse baixíssimo que nós demos aqui, ó, em volta dele todo. Então, vamos fazer os pontos baixos em volta dele todinho, ó. Certo? Então, a virada aqui foi assim, ó. Então, ele fica aparecendo um pouco, ó. Mas isso aí você põe pra trás, você vai fazer a árvorezinha, ó, essa parte aqui, ó. Você virou aqui, ó, ele tá normalzinho, sabe? Quase não aparece. E eu acho bom assim que não tem o trabalho de estar cortando, daí depois você tem que embutir o fio que você vai cortar, depois tem que embutir o fio que você vai começar, né? Então aí eu já vou direto assim. Mas se você quer perfeição, não esqueça, corta o fio, passa por dentro, né? Aí vai embutir. Então, vou dar a volta toda e a gente vai subir. Nós já demos a volta toda, ó, demos a volta toda, certo? Vamos fechar o pontinho aqui. Do jeito que eu gosto de fazer, venho lá com a agulha, puxo pra dentro. Como ele é centrado, baixo centrado, vai ser bem no vizinho, bem no meio do ponto. Cobriu a agulha com pontinho, aí eu puxo o ponto com o fio fora. Aqui vem nosso primeiro ponto, certo? Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um ponto e uma diminuição. Um ponto e uma diminuição, dando a volta nele todo, tá? Então, vamos aqui, ó, um ponto. A diminuição é o seguinte, você puxa o ponto na agulha, puxa o outro na agulha e fecha um só. Vamos de novo. Um ponto normal, certo? Que é um e uma diminuição. Um ponto normal, aí nós vamos fazer a diminuição. Na agulha, fechou. E só vamos dar a volta nele todinho assim, um ponto normal e uma diminuição. Eu dei a volta toda, um ponto normal, uma diminuição, ponto normal, uma diminuição, ó, normal, uma diminuição. E ele vai virando assim, ó, todo ele. O que que você faz? Você vai pegar, deixar ele retinho embaixo e apertar essa parte que você tá fazendo pra dentro, pra ele não deformar a parte de baixo, simplesmente ele entrar, ó, tá? Então, você vai fazer isso, ó. Você vai apertar ele pra dentro, mas deixando a parte de baixo retinha, tá? Então, entra aqui. Vamos terminar aqui. Aqui deu uma diminuição, aí vai sobrar 2 pontos. Eu não vou fazer a diminuição nele, eu vou dar ponto normal, tá? Vou fazer ponto normal dentro desse aqui. Que seria um normal, uma diminuição, mas como não dá outra diminuição, a gente faz ponto normal e fecha a carreira, tá? Aqui, fechou. Vamos fechar a carreira. Traz aqui, ó, dentro do primeiro ponto, né? Primeira correntinha. Opa, pra dentro. Vamos trazer pra dentro. E vamos fazer o ponto, ó. Vamos empurrando ele pra dentro, tá?
pôr o pontinho pra dentro. Aí nós vamos fazer assim, ponto baixo centrado, no meio do ponto, na argolinha, puxou o ponto. Mesma coisa nós vamos fazer nesse, mesma coisa. Vai ser um ponto e uma diminuição, certo? Então a diminuição já vai ser em cima dessa diminuição, na agulha, o segundo, na agulha, fechou. Então em volta dele todinho, um ponto e uma diminuição. Mais um ponto aqui, um ponto, uma diminuição. Gente, eu fico atrás do celular, tem hora que eu puxo o ponto e trago quase pro meu rosto aqui, tá? Mas eu espero que esteja entendendo, uma diminuição. Então, vamos fazer isso aí novamente em toda a carreira. Já finalizei a volta, comecei aqui, dei a volta toda, um ponto, uma diminuição, um ponto, uma diminuição, certo? Agora eu vou fechar a carreira. E aqui a gente aperta, dá uma apertadinha pra dentro, ele vai ficar baixinho pra fazer essa parte do pezinho, baixinho, tá? Agora nós vamos fechar o ponto e nós vamos subir com o ponto baixo centrado, normal, sem diminuição agora, tá? Pra ele poder fazer isso aqui, vamos subir agora sem diminuição. Virei a carreira, normal, primeiro ponto, argolinha na agulha, puxo o ponto pra fora. Toda hora eu tô levantando aqui, não sei nem se eu mostrei, acho que eu mostrei, né? Vamos lá. Agora eu vou fazer o ponto baixo centrado em toda ela na volta, dando a volta, ó. Baixo centrado. Um ponto em cada um, normal, tá? Baixo centrado, tanto nos pontos quanto na diminuição. Aqui, ó. Baixo. Então, vamos fazer normal, certo? Um ponto em cada um, até dar a volta toda, certo? Pronto, foi um ponto em cada um de base, fechou a carreira. E aí, nós vamos subir, deixa eu ver quantas carreiras a gente sobe ali. Certo, virou, vamos começar outra carreira. Então, aqui foi um ponto em cada um, certo? Um ponto, dei a volta. Agora, normal também, vou dar um ponto e subir. Nós vamos subir uma, já fiz uma, né? Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, tá? Normal, subindo, ponto baixo centrado. Então, vamos fazer 7 carreiras. Pronto, eu subi 7 carreiras, mas vocês veem a diferença? Esse aqui o ponto ficou mais apertado. Um pouco mais apertado e o fio tava um pouquinho mais fino. Essa parte que eu trabalhei do fio, é o mesmo rolo, mas a gente vê a diferença do fio. Esse aqui, o ponto ficou um pouquinho mais folgado, mas eu acho que não é nem tanto folgado. É o que o fio é um pouco mais grosso, você viu que ele ficou maior, ó, a diferença, né? Então, aqui, nós subimos as 7 carreiras e vamos finalizar. Vou cortar o fio aqui. Cortei o fio, a tesoura parece um serrote. Puxei o fio pra cima, né? E aqui nós vamos fazer aquele acabamento que eu mostrei no suplá. Vamos pegar fora pra dentro aqui e trazer o fio. Ai, deixa eu levantar um pouquinho a câmera aqui. Pronto. Vamos pegar de fora pra dentro, trazer o fio pra fora, certo? Nós vamos entrar com ele aqui, ó, onde ele saiu. Quando ele tá saindo, a gente vai voltar com ele aqui dentro. Só que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar, não só aqui, nós vamos pegar essa parte aqui de baixo, ó, essa argolinha. Põe a agulha aqui dentro, bem dentro do ponto ali, ó. Aí nós vamos puxar o fio pra dentro. Trouxe o fio pra dentro, o que vai acontecer? Nós simplesmente vamos fechar, puxando o fio, nós vamos fechar, formando, fazendo o acabamento aqui da correntinha, entendeu? Ele fez o acabamento da corrente. Vou colocar ele pra dentro. Aqui eu fiz uma carreira de baixíssimo para poder segurar e não passar direto o pinheiro, né? Você coloca o pinheiro aqui, então aquela correntinha trava o pinheiro, ó.
trava e ele não passa para baixo, certo? Ali. Aí nós vamos ver agora o pinheiro amarelo, que é bem maior, ficou com fio mais grosso. Vamos ver como que vai ser para encaixe aqui, ó. Eu já vi ali que tá bem menor, mas o que eu vou fazer? Como é malha, a gente dá uma esticadinha, encaixa, né? Vamos encaixar. Eu falei que não precisava pôr a correntinha nesse aqui, né? Mas eu vou pôr a correntinha porque quando eu coloquei pinheiro ele pesou e ele desceu um pouco. Então eu vou mostrar como é que faz a correntinha, tá? Você vai pegar duas carreiras aqui embaixo da segunda carreira, tá? Você vai puxar, pegar o fio, puxa pra fora, primeiro ponto. A gente traz aqui, nós vamos fazer baixíssimo, tá? Então você deixa ele meio folgado. Não é pro ponto ficar apertado, porque ele é pra fazer um relevo fora, ó. Deixa folgadinho, aí você puxa. Então ele vai ter que ficar um relevinho, ó. Ele vai ter que fazer um relevo. Então você vai e traz o ponto pra dentro. Então ele tem que formar esse relevo aqui, ó. Então quando você colocar a árvore aqui, ele vai esbarrar aqui, aí ele não vai descer, vai segurar, tá? Então você vai fazer esse baixíssimo em toda a volta. Até finalizar aqui, depois você passa o fio aqui por dentro e volta por dentro do anterior, que vai estar nesse ponto aqui, ó. Aqui já fiz toda a volta com baixíssimo. Agora eu vou pegar o fio aqui e cortar. Meu serrote, que eu chamo de tesoura. Puxo o fio pra fora. Vou passar ele aqui, ó, nessa correntinha aqui inicial. Aqui por dentro, trago o fio por baixo aqui. Aí eu vou fazer a correntinha, vou voltar aqui pra dentro, tá? Vamos vendo que tá o ponto aqui, minha agulha. Minha agulha por dentro desse ponto aqui. O pontinho já tá aqui, ó. Certo? Aí eu vou pegar esse pontinho, fio de malha, trazer pra dentro. Puxou, pronto, tá lá. Agora é só arrumar aqui. Acertar ele. Muito apertado, pronto. Aqui, ele entrou aqui. Pronto, dei toda a volta. Aí nós vamos colocar a árvore aqui, encaixar. Ó, encaixou. Agora ela não vai descer por causa dessa corrente, ó. Ela ora com o peso da árvore fez com que ela descesse mais um pouquinho. Então agora ela não vai descer mais. Vai ficar só assim por causa da correntinha ali. Certo? Agora firmei. E a outra tá aqui. Prontinho. Então muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá uma curtida aí, deixa um ok, né? Positivo. E mais uma vez, obrigada. Espero que tenham gostado.